Para você que às vezes não consegue estar na igreja, ou às vezes quer levar a mensagem daqui para alguém, mostrar a mensagem daqui para alguém, o tema, a mensagem, nós temos um canal no YouTube onde todas as mensagens estão sendo gravadas e lançadas lá, né? É só você entrar no YouTube e digitar lá ICNV Jacutinga 836, tá bom? Então é ICNV Jacutinga, nossa igreja, Igreja Cristã Nova Vida Jacutinga. Então ICNV Jacutinga 836, que é o número da igreja aqui, fica mais fácil, fica bem específico. Aí vai aparecer o canal do YouTube, você pode clicar lá para se inscrever, que todas as vezes que a gente postar uma nova mensagem, você vai receber aí o alerta de que mais uma mensagem foi postada no canal, tá bom? Hoje a gente já tem lá uma base, estamos começando ainda, então a gente já deve ter umas 8 mensagens ou 9 mensagens, alguma coisa assim lá postada. Então dá para você ouvir em casa, eu ouço todas as mensagens em casa, né? E você ainda pode abençoar alguém. Olha, ouça essa mensagem, passar como link. Eu acho isso importante, tá bom? Amém? Ótimo. Bom, hoje nós vamos ler um pouquinho, né? Hoje a gente vai entender um conceito, um contexto. Nós vamos ler um pouquinho e, na medida do possível, nós vamos indo debatendo os versículos, né? Para a gente poder entender bem melhor. Romanos 6, ele fala sobre mortos para o pecado e vivos para Cristo. Amém? Vamos orar já, para depois nós entrarmos direto no conteúdo, no conceito da palavra. Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua presença e agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de estar nesse lugar, ouvindo a Tua palavra. O que nós queremos nesse momento é que o Teu Espírito Santo transforme essa palavra escrita em vida no nosso coração. Para que possamos sair daqui, Deus, mais uma vez cheios do Senhor, cheios do entendimento, do conhecimento da Tua palavra. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, prepara-nos. Nosso coração está em Ti. Nós estamos querendo receber do Senhor. Esse não é um encontro simplesmente religioso. Nós queremos que seja um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você, se seu celular está alto, você pode baixar o seu celular ou então até desligar, para que você não perca, né? Até você voltar. Às vezes você sai para atender uma ligação e aí você perde muita coisa, perde raciocínio. Então a gente pode estar preservando a nossa vida aqui para aquilo que Deus quer falar. Amém? Então vamos lá. Romanos 6, versículo 1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque, morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará,
porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Amém? Essa é uma palavra própria, né, para o que nós vivemos agora, nesse momento. E a gente tem uma ideia exata do que a palavra diz sobre o batismo. O que nós entendemos, o que nós podemos entender na sua profundidade, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, sobre o batismo, sobre o que nós acabamos de ver agora, esse momento de batismo, esse momento da imersão, de imergir, e depois, né, trazer de volta onde nós estamos falando. Olha, agora, a partir de agora você deixou de ser, ou seja, essa velha natureza morreu e nasce uma nova natureza. Então, Paulo fala aos Romanos exatamente isso. Ele vai, antes, um pouquinho, no capítulo 5, ele vai falar sobre lei e graça, ele vai falar sobre a lei. E a lei, ele aborda muito esse entendimento do Antigo Testamento, onde os cristãos em si, os judeus em si, eles obedeciam literalmente a uma lei, ou seja, a palavra que vinha do Antigo Testamento, e muitas vezes essa lei ela era obedecida, mas na prática, mas na sua forma externa, mas ela não havia dominado seu interior. Não sei se você está conseguindo entender. Ou seja, essas pessoas obedeciam a uma ordem, vamos dizer assim, mas na verdade no seu interior aquela obediência não estava pautada em cima de um conhecimento, de um esclarecimento, de um entendimento por que eu deveria obedecer aquela lei. Bom, quando Jesus vem, encarna entre os homens, né, e ele morre à cruz do Calvário, e ressuscita dentre os mortos, ele vem trazer exatamente o que? A antiga comunhão, aquela primeira aliança que havia sido quebrada, né? Ou seja, Deus cria Adão e Eva para um propósito único, que era para adoração, para caminhar com Deus, para andar com Deus, para viver a excelência, ou seja, a plenitude desse relacionamento com Deus, e o pecado faz com que esse relacionamento seja quebrado. Ele faz com que esse encontro, esse falar do Criador com a criatura, né, ele seja rompido. A gente enxerga isso ainda lá no Gênesis, bem no início, quando Deus está andando, né, ou seja, está passando, como todos os dias, no final da tarde para falar com Adão, e naquele dia Deus não encontra Adão. Ele pergunta: Adão, onde tu estás? Na verdade, Deus, na sua onisciência, ele sabe onde Adão está e ele sabe o que Adão cometeu. Mas essas palavras dizer: Adão, onde tu estás? Ele vai deixar bem claro para mim e para você que essa, na verdade, havia acontecido o rompimento desse relacionamento. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você não está mais no lugar onde você costumava estar. Você não está no local onde eu te encontrava, onde você me encontrava, onde nós tínhamos relacionamento de conversa, de pai e filho, de criador, né? Não está mais aqui, não te vejo mais. Por outro lado, você enxerga um Adão agora com medo. Você enxerga um Adão agora receoso. Ele sai de trás, ele aparece ao Senhor e ele diz: Senhor, eu vi que eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. Então, daí por diante, nós vamos enxergar um homem que já não tem mais relacionamento com seu Criador. Já não era simplesmente uma desobediência. Da desobediência, todas as coisas vão ruindo, vão quebrando, vão sendo destruídas gradativamente. Ao longo dos anos, já não haveria mais nenhuma condição desse homem voltar a ter vida com o Senhor. Deus precisava, ao longo dos anos, levantar alguns sacerdotes para que então, através do sangue aspergido, sangue derramado como sacrifício, para que esse homem pudesse ter mais um ano de vida, mais um ano de perdão. O que Deus quer fazer com tudo isso? Jesus, o Senhor Deus, tem um plano perfeito de fazer o quê? De trazer essa criação dele novamente para junto de si. Como é que a gente faz isso? Como é que ele faz isso? Ele precisa de alguém que seja sem pecado, sem rugas, sem mancha,
sem mácula, sem nenhum erro. Ele precisa de alguém que pudesse ser sacrificado de uma vez por toda, uma única vez, para que todo o pecado, para que tudo aquilo que rompera o relacionamento de pai e filho, ou seja, de nosso Deus com a gente, né, ele pudesse, através desse sacrifício único, essa via ao coração do Pai pudesse ser refeita, né? Então, por que então que Jesus encarna? Porque Ele é o único que pode encarnar entre os homens e ser perfeito. Por que Jesus nasce de uma virgem? Porque Adão e Eva têm o seu relacionamento sexual na procriação, né? Ou seja, ele tem o seu relacionamento sexual para a procriação. Quando ele vai começar a gerar filhos, eles já estão fora do jardim do Éden, já estão após o pecado. Então nascem os seus primeiros filhos, e os seus primeiros filhos nascem de uma relação de um homem que cometeu pecado com uma mulher que cometeu pecado, e agora o fruto dessa relação são crianças que têm em seu gene, em seu DNA, o pecado também. É o pecado original, é o pecado da origem, é o pecado que vem da origem. Então, a partir dessa relação de Adão e Eva, todas as crianças que nascem, que crescem e que vão se reproduzir, nasce preso na mesma raiz, na mesma matriz que Adão e Eva. Então toda aquela hereditariedade de estar preso ao pecado, de estar preso àquilo que separa de Deus, vem até chegar em Jesus. Mas Jesus não nasce de uma relação natural. Jesus nasce de uma virgem. O Senhor aparece então a Maria, o anjo fala com ela que ela vai conceber, e o que será gerado nela é do Espírito Santo. Então essa cadeia de pecados, essa cadeia de hereditariedade, ela é quebrada e rompida apenas em Jesus. Por isso ele passa a ser o único caminho que pode nos levar de volta a Deus, porque nenhum outro caminho tem uma ligação plena com Deus que não haja pecado algum, somente Jesus. Por isso que ele é considerado o Cordeiro Santo de Deus, que não houve pecado, mas que através do seu sacrifício nos leva de volta à presença do Senhor. Como que nós nascemos nisso? Nós nascemos pelo fato dele ter morrido. Se Jesus não morre à cruz do Calvário, nós não nascemos. E eu não estou falando de um nascimento biológico, não estou falando de um nascimento genético, eu estou falando de um nascimento espiritual. Porque o homem, em sua história, ele caminha dentro de uma genética, dentro de uma vida biológica, mas ao mesmo tempo longe desse relacionamento com o Senhor. Era necessário que o Pai enviasse o seu filho morre à cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. Hoje nós desfrutamos exatamente desse relacionamento com Deus, porque Deus prova o seu amor por nós, tendo entregado o seu filho à cruz do Calvário. Então, ele vai dizer, agora, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí ele diz, de maneira nenhuma. Então agora que nós somos livres, agora que eu percebo que a graça está sobre a minha vida, então o que eu posso dizer? Que eu posso continuar pecando? Que eu vou viver solto? Aí ele diz, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, entenda, a vida de não pecar não é o que agrada a Deus. Todas as vezes que eu estou vivendo pautado em cima do que eu não posso pecar, eu não posso isso, eu não posso aquilo outro, eu não posso, nós acabamos valorizando e justificando muito mais aquilo que eu não posso do que aquele que me transforma.
À medida que à medida que um homem transformado, que passou pelo esse novo nascimento, e ele grudou em Deus como sendo seu Senhor e Salvador, deixa agora de haver a importância na prática do que esse velho homem fazia, para que agora ele olha para frente e ele vê o que está proposto à sua frente, que é uma nova vida. É uma vida de transformação. O que acontece muitas vezes com o ser humano é que ele acaba se forçando uma vida que ainda não começou em Deus na sua plenitude. São muitas pessoas que vão passar pelas águas, são muitas pessoas que entendem a história de Jesus, que conhecem a história de Jesus, que ele sabe que Jesus cura, sabe que Jesus perdoa, sabe que Jesus salva, que Jesus restaura, que faz tudo isso, mas que ainda não passou no seu interior, ainda não abriu o seu coração, a sua interioridade, os seus valores, não se rendeu ainda ao Senhor. Então o que acaba acontecendo é que ele está vivendo, na verdade, uma prática externa que Deus está chamando para vivermos muito mais do que isso. Então o que agrada a Deus não é simplesmente o não pecar, o que agrada a Deus é o entender quem Ele é e quem eu sou. O que agrada a Deus não é simplesmente eu dizer não com vontade sim. O que agrada a Deus é eu entender que aquilo que me está proposto diante de mim não me convém mais. Mas me agrada estar na presença de Deus do que estar solto e perdido. Do que simplesmente abrir espaço para o que eu tenho vontade de fazer. E o interessante, sabe o que é, irmão? É que ao nos unirmos a Ele, como diz esse texto, que ao nos unirmos a Ele nessa sua morte, né, que o ato de mergulhar é como se nós estivéssemos morrendo, ou seja, essa velha natureza morre, e o ato de levantar das águas é como o terceiro dia que ele ressuscita. Se ele ressuscitou tendo uma nova natureza, está dizendo essa palavra que nós podemos ter também, através dele, essa nova natureza. Então o que está acontecendo? Agora Deus está nos dando totais condições de investir em nossa vida e começarmos a termos prazer e desejo de outras coisas. Não são mais aquelas do passado. Então não é alguém que chegou perto de você e falou assim: Vitor, a partir de hoje você não pode mais isso. Não é alguém que entrou na igreja e a primeira vinda na igreja, essa pessoa vai dizer assim: agora você levantou a mão, você foi batizado, agora que você aceitou a Jesus, você não pode mais isso, e a gente dá uma regra para as pessoas o que ela pode e o que ela não pode. Essa pessoa está sendo escravizada de novo. Essa pessoa está sendo escravizada. E nós vamos pensar e achar que Deus está nisso. O Senhor não nos escraviza, o Senhor nos liberta. E o ato da liberdade é o ato dele nos conhecer e saber quem somos. Quem é o responsável para transformar um ser humano, irmão? É o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o responsável por mudar a nossa vida. Olha, o versículo 8 fala assim: olha, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pastor, o que é essa questão de morrer com Cristo? É essa compreensão, é esse entendimento que nós temos do Senhor. Essa profundidade de vida, de relacionamento com Ele. Se nós morremos com Ele, então nós cremos também que com Ele nós iremos ressuscitar. Se nós andamos na sua presença, se nós vivemos com Ele, nós precisamos entender que é a vida dele que vai ser manifesta em nós. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a partir desse momento que nós entendemos isso, que nós entendemos que é Ele que dirige a nossa vida, que é Ele que rege as nossas vidas, nós começamos a entender agora que a transformação tudo com Ele. Olha, deixa eu marcar esse texto, por favor, e volte comigo em Mateus capítulo 6. Um texto que eu gosto.
Mateus 6, versículo 25. Amém, irmãos? Mateus 6, 25 diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E quando a gente olha esse texto de Mateus 7 que fala sobre as preocupações da vida, a gente acha poético, a gente acha lindo, a gente acha perfeito, não é verdade? A gente acha de uma profundidade fantástica. A gente pode ler isso aqui várias vezes e concordar com todas essas palavras. A questão toda é como se vive isso? Como se vive essa situação? Como que nós conseguimos viver sem tudo isso que está acontecendo aqui? Então nós começamos a entender que é exatamente esse princípio que Deus está falando. Qual o princípio que Deus está falando? Que o ato de começar algo com Ele não é simplesmente um ato religioso, não é simplesmente um ato da boca para fora, Alexandre. É a verdade que Ele está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: agora você é meu. Agora quem cuida de você sou eu. Agora quem está sobre o controle, o domínio da sua vida sou eu. Talvez alguns podem dizer: Senhor, pastor, mas eu já me batizei, eu já passei pelas águas, mas por que ainda estou assim? Por que as coisas não acontecem? Por que ainda vem falta de paz no meu coração? Por que eu estou vivendo em preocupação intensa? Por que eu vivo essa agonia, essa angústia? Porque você ainda é dono da sua vida. Porque nós somos donos da nossa vida. Porque nós queremos ditar as regras para Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina que a vontade dele é feita no céu e na terra. E nós concordamos com essa oração. A questão é que nós queremos praticar isso, nós queremos que a nossa vontade seja feita aqui na terra e lá no céu. Senhor, santifica a minha vontade aqui na terra e aí no céu. E aí vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque nós não temos condições de caminhar sozinho. O ser humano não foi preparado por Deus para viver a sua vida à parte, divorciado da presença do Senhor. Ele não consegue viver isso. Ele vai viver momentos de alegria, ele vai viver momentos de paz, ele vai viver momentos de equilíbrio, momentos de tranquilidade, mas jamais ele vai sentir a paz que Deus dá ao nosso coração, que excede a entendimento. Para entender o que ele está dizendo para mim e para você nesse Mateus capítulo 7, nós temos que entender quem somos e quem ele é, e o que ele representa para mim e para você. Irmãos, não precisa levantar a mão, mas quantos entraram por essas portas hoje crivados de problemas? Quantos entraram por essas portas hoje com algumas coisas que só você, Deus e o seu travesseiro sabe o que você tem passado? Quantos entraram por essas portas dizendo assim: eu não sei o que eu vou fazer? E que estão vivendo, às vezes, perdendo noites de sono por causa dessa angústia, dessa agonia. Quando nós olhamos para esse texto, o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, se você buscar o reino,
Se você entender o que é o reino e encontrar-me nesse reino, então você vai entender que eu cuido de você em todas as coisas. Quando falamos sobre o reino de Deus e a justiça dele, nós estamos falando em alguma coisa que não está ligado a isso que nós entendemos. Nós temos que entender que estamos falando, discursando sobre algo que a sua carne jamais vai entender e vai se converter. A prática do que o reino exige da gente, do que o reino coloca para a gente, apresenta para mim e para você. A própria palavra de Deus olha para mim e para você, declara para mim e para você que se nós perdermos a nossa vida em favor dele e do seu reino, nós a encontraremos. Mas se nós encontrarmos a nossa vida, nós a perderemos. Que história é essa, pastor? Como é que é esse negócio? É exatamente isso. Ele está dizendo que a forma de nós perdermos a vida é ter o controle dela. A forma de nós perdermos a vida é tendo esse Deus a parte do que nós decidimos. É quando eu leio a palavra e eu não concordo com tudo, eu não quero obedecer tudo. É quando eu estou na igreja e eu não quero me dobrar em tudo. Por isso que Deus fala que o povo muitas vezes é um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? É um povo que tem a cervical engessada, rígida. E o que é a cervical? É o que faz exatamente esse movimento. Então quando ele diz que é um povo de dura cerviz, ele está dizendo o seguinte: é um povo que não abaixa a cabeça para mim. Então um povo de dura cerviz é um povo que em momento algum abaixou a cabeça para o seu Deus, em sinal de submissão, em sinal de, olha, eu preciso da tua ajuda, em sinal de dizer, eu não sei viver sozinho. Tudo começa nesse ato. Tudo começa na compreensão de quem eu sou, do que eu preciso, de quem Deus é. E a partir do momento que eu entendo isso, ele está dizendo, olha, a partir de agora você começa a compreender o que é perder a sua vida para encontrar. As suas decisões não são mais as mesmas, não podem ser mais as mesmas. A sua forma de agir não pode mais ser a mesma. A forma que você trata o seu trabalho, você trata a sua casa, ela já não pode mais ser a mesma. Por que não pode mais ser a mesma? Porque o ato de nós perdermos a nossa vida é exatamente o ato de andar na contramão do que é normal nessa sociedade. Na sociedade que nós vivemos, consumista, hedonista, ela está marcada, primeiro, por prazeres, não é isso? E segundo, por ganhar vantagem em tudo. Então quando você vai na casa de um camarada, o cara quer usar o ar-condicionado, mas não quer pagar a conta de luz. O cara quer ter uma TV a cabo, mas não quer pagar a conta da TV a cabo. O cara quer ter internet 700 mil megas, né? Gigas, megas, watts, né? De tanta coisa, mas ele não quer que chegue o boleto no final do mês dele. Estão para entender? Só que muitas vezes camarada é o camarada que está dizendo aqui, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. O que é isso? Você pode me explicar o que é isso? Eu te digo o que é isso. Isso é uma pessoa que entendeu a mensagem, mas que não quer vivê-la. Por quê? Porque entender e viver quer dizer que você vai perder a vida. Você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que confiar em Deus a tal ponto de viver dentro das suas condições. Se nós não temos condições de pagar uma internet, a gente não vai ter internet. Se nós não temos condições de pagar uma TV a cabo, você não vai ter TV a cabo. Esse é o Evangelho. O Evangelho vai exigir de mim e de você produção no nosso trabalho. Então, enquanto o patrão está perto, o camarada está lá. É isso aí, né? Carimbando tudo, vira aí. Aí o patrão foi embora, ele já começa a falar assim. E aí, fulano tal, como é que foi a semana? E aí, pronto.
Quando o patrão voltar, tá chegando. São coisas pequenas, irmãos, que vai mostrando que muitas vezes o mesmo valor que está lá fora está impregnado na vida do cristão. E nós vamos querer que Deus cuide do nosso casamento, do nosso filho, cuide do nosso trabalho. Nós vamos querer que o Senhor faça todas as coisas. Por quê? Porque eu me batizei. Mas, Senhor, eu me batizei. E daí que você se batizou? Se você não morrer com Cristo, esse batismo, irmão, não é batismo. É cumprimento de lei. É cumprimento apenas de uma ordem. Relacionamento com Deus está muito mais marcado por interioridade do que externo. Está entendendo isso? O relacionamento com o nosso Deus está muito mais marcado pelo coração meu, dele, seu, e ele sabe quem somos, do que a roupa que a gente usa, a roupa que a gente usa, a forma que a gente fala e a Bíblia que a gente carrega debaixo do braço. Deus quer abençoar você, mas Ele quer ver, Ele sabe quem você e eu somos. Deus quer fazer algo fantástico na sua vida, mas primeiro Ele quer que você seja de verdade. Irmãos, não adianta sermos de verdade para o outro. A gente tem que ser de verdade primeiro para Deus. Lembra o papo da semana passada? Horizontalidade, verticalidade, questão da produção do pensamento. Deus quer muito mais um relacionamento conosco vertical para que o horizontal, ou seja, um com o outro, seja uma verdade. Então a igreja muitas vezes se preocupa mais em agradar o outro do que agradar a Deus. E não é isso. Amém? Volte por favor em Romanos. Romanos capítulo 6. Versículo 15 agora. Versículo 15 ele diz assim: e então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele diz: de maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vamos entender lá no início, 15. Então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quando ele fala sobre lei e graça, ele está falando sobre, então, nós vamos pecar porque estamos debaixo da lei e não debaixo da graça? Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? A lei, ele declara que ela é punitiva. A lei está escrita e você tem que obedecer. Jesus vem e traz o tempo da graça. Só que a ideia da graça que ele está falando é o Senhor. É a questão do pecou, há um perdão. Então, ou seja, então quer dizer ficou mais light? Paulo está perguntando, e agora? Ficou mais light? Então quer dizer que agora eu posso viver pecando? Agora eu posso viver de qualquer forma? É isso? Aí ele vai dizer o quê? De maneira nenhuma. Pode passar. De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então Paulo está explicando aos romanos o seguinte: olha, de maneira nenhuma, nós não podemos abrir mão e viver em pecado, porque Jesus perdoa. Por quê? Porque à medida que eu começo a prática de um pecado, ou seja, à medida que eu começo a prática de uma vida sem me preocupar de que tipo que eu estou vivendo para Deus, aquilo domina o meu coração. E eu passo a ser escravo agora daquilo que eu pratico.
Eu passo a estar preso naquilo que eu pratico, naquilo que eu vivo. Bom, você pode perceber que nenhuma pessoa que está desviada, ela foi desviada de uma hora para outra. Como é que começou esse desvio? Esse desvio começou o quê? Bem pouquinho, não é? Hoje, amanhã, depois da manhã, até o ponto dessa pessoa estar distante de Deus e ela é refém daquilo novamente. Ou seja, há um passar pelas águas, há um batismo que diz que a velha natureza morreu, que a velha natureza não tem mais poder sobre a vida do homem, há um renovo de Deus, um restaurar e agora uma nova natureza. Mas o Senhor deixa bem claro para mim e para você o seguinte: compete que essa nova natureza seja dominada todos os dias através da sua palavra. Compete agora a mim e a você a sabermos quem somos. Qual que é a dificuldade da igreja hoje? A dificuldade da igreja hoje é entender que ela não pode viver longe do seu Senhor. Não é simplesmente estar na igreja, cantar, dar o dízimo, dar a oferta e agora eu estou carimbado, porque eu faço tudo o que está dizendo lá na igreja. Isso é lei. Isso é uma prática externa, simples, pura e simplesmente sem entendimento de quem você é. Então ele diz, nós podemos viver em pecado? De maneira nenhuma. Coloca para mim. De maneira nenhuma nós podemos viver. Não sabem o quanto vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos. Tornam-se escravos daquele a quem obedece. Escravos do pecado que leva à morte. Viver longe desse entendimento de Deus leva à morte. E a morte que ele está dizendo aqui hoje é muito mais intensa do que simplesmente o fôlego dos pulmões que foram arrancados. É a morte longe de Deus. É a morte de viver sem esperança. É a morte de viver sem a expectativa de Deus. É a morte de viver essa esperança que é tão viva e tão real que hoje nós sabemos. O cristão sabe que a esperança dele não vai morrer. Há um dito popular que a esperança é a última que morre. Mas essa esperança morre. Quando Deus está dizendo, Kleber, espera. O Kleber sabe que essa espera, a esperança dele não vai morrer. Porque está pautada em Deus. Porque está pautada no conhecimento desse Deus. Né? Amém? Versículo 17, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de o quê? De coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Não é prática, é envolvimento de quê? Irmão, se você não quiser, ninguém vai te obrigar. Não adianta você tentar converter o teu marido, porque o único que pode convencer o coração é... Então o que o cristão faz? Ele ora. Por que ele ora? Porque ele acredita. Por que ele acredita? Porque ele nasceu de novo. E a compreensão de mundo para ele é muito diferente do que as pessoas acham. Não adianta a gente tentar forçar o irmão, pegar o irmão pelo colarinho aqui e puxar, irmão, porque você não entendeu que... Não adianta. Não é por aí. Paulo, pode deixar de novo. Ele diz, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, embora nós estávamos presos no pecado, aí ele diz agora, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Deus não joga peso, não é obrigação. Deus não traz sobre a vida do Sandro, da Ariane, dizendo, olha, se vocês não mudarem a vida de vocês, eu vou pesar a mão de vocês e vou jogar vocês no leito. Ele não faz isso. O que ele faz? Pelo seu Espírito, que ministra a palavra ao nosso coração, vai transformando todos os dias, nos dando um entendimento. O ensino nos gera entendimento, conhecimento. Não é simplesmente um obedecer cego da sua palavra. É a base de ensino, é a base de conhecimento, de entendimento de quem Ele é, de quem nós somos, do que Ele pode fazer através da nossa vida e o que Ele quer fazer.
Então eu não vivo mais de qualquer jeito. Por quê? Porque eu conheci Deus. E o ato de ter conhecido Deus, eu tenho prazer em perder a minha vida por Ele, pelo seu reino. Eu tenho prazer em dizer: Deus, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu entendi. Porque eu mergulhei nesse entendimento. Porque Ele gerou isso dentro do meu coração. Versículo 18, ele diz assim: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Vocês foram libertos do pecado, mas agora, se nós não servirmos a esse Deus, nós voltamos. Lembra que eu falei que o homem nunca vive sem um domínio sobre a sua vida? Se nós não estamos sendo dominados por Deus, há um outro domínio. Se a humanidade não está entregue às mãos do Senhor, há um outro domínio. Então ele fala aqui: olha, vocês foram libertos do pecado, já não há mais a morte espiritual sobre a vida de vocês, mas agora vocês estão servindo a justiça de Deus. 19, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do corpo de vocês em escravidão à impureza, a maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão à justiça que leva à santidade. O que ele está querendo dizer com isso? Ele fala assim, Paulo fala aos Romanos, presta atenção, da mesma forma, tão determinada, que vocês mergulhavam na vida de vocês, que vocês eram dono, na prática, na vivência do pecado, ele está dizendo, agora pegue essa mesma intensidade e lance-se ao Senhor. A mesma intensidade. É aquela situação que muitos, quando estavam largados no mundo, tinham uma intensidade frenética para tudo. Não é? Conheceram a Cristo, foram para a igreja e essa intensidade frenética acabou. Não tem mais disposição para nada. Não tem mais disposição para ir para a igreja, não tem mais disposição para a obra, não tem mais disposição. Mas viravam as noites nas baladas. Ele está dizendo aqui aos Romanos, da mesma forma que vocês entregavam os seus corpos, entregavam os seus membros, entregavam a sua vida na prática do pecado, façam isso agora para Deus. Entregue-se ao Senhor. Irmãos, essa é a nova vida que está nos proposta. Essa é a vida que Deus está nos propondo. Acima disso tudo, Ana Lúcia, Ele está dizendo, eu cuido de você. Eu cuido de você, Aparecida. Acima disso tudo. Pastor, e minha família? Eu cuido de você. E a minha saúde? Eu cuido de você. E isso já não gera mais desespero. Isso gera o quê? Paz. Porque a gente diz, ai, que bom, Deus está cuidando de mim. Deus está no controle de todas as coisas. Eu entendi que eu venho para a igreja não é para receber. Eu venho para a igreja para dar, para me entregar, para ser dele, para ser cheio da sua presença. Amém. Que Deus nos ajude a cada dia a cumprir com o propósito pleno dele. Os propósitos de transformação dele na nossa vida. Que nós estejamos abertos a esse agir de Deus, a esse mover de Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, mais uma vez hoje nos deparamos com um conteúdo, um conceito da Tua Palavra que fala sobre essa transformação da vida do homem. Onde Ele declara, Senhor, de uma forma que o novo nascimento ele é uma verdade. Mas Ele declara que nós precisamos morrer. Ele declara que nós precisamos nos unir a Cristo na sua morte
para que então nós possamos ressuscitar. Não existe uma ressurreição se não há morte. Não existe uma nova vida se não foi perdida a velha vida. Não existe um pensamento diferente para que a sua vida seja transformada se as coisas continuam no passado tão atuais. Deus, hoje nós queremos perder o domínio da nossa vida para o Senhor. Nós queremos hoje entregar a nossa vida diante de Ti. Para, como Alexandre falou, que Tu seja o nosso único e suficiente Salvador. Ó Deus, em nome de Jesus. Trabalha no coração da Tua igreja, trabalha nas nossas vidas, no conceito, na concepção, na certeza, Deus amado, de que tudo está no domínio do Senhor. Em nome de Jesus. Não é uma prática por uma obrigação, não é uma prática sem entendimento, mas é, Deus, saber quem somos e que o Senhor nos salvou. Seja sobre nós, nos use, Senhor, como instrumento de justiça. Trabalhe em nossas vidas. Que a Tua fé seja em nós, cresça em nós, que o Senhor nos dê a Tua fé, que o Senhor faça essa fé que o Senhor colocou em nós crescer, aumentar a cada dia, para que estejamos firmados na Tua presença. Em o nome de Jesus. Obrigado por todas as coisas, para a honra e glória do Teu nome. Amém, irmãos? Amém? Que bom.